Sabe aqueles dias que tu olha pela janela e vê que o clima tá estranho, o céu tá meio sinistro, tem uns barulhos esquisitos também? Pois é, tem dias que tá assim com a vibe de fim de mundo mesmo. Mas já que a gente não chegou oficialmente no apocalipse, vamos aí se entreter por enquanto com filmes que falam sobre isso ou que abordam essa temática. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu trouxe uma seleção com 20 filmes aí apocalípticos. Isso mesmo, tu ouviu 20 filmes, então fica comigo até o fim dessa lista que tá, ó, o top do top, mas antes, a vinheta. Vou começar com um filme um pouco mais famoso, que eu gosto muito, chamado Presságio, lançado em 2009, estrelando Nicolas Cage. O enredo aborda a temática de previsões de fim do mundo envolvendo alienígenas e explosões solares. A trama ocorre em algum momento do século XXI, quando um professor de astrofísica descobre uns papéis contendo números aparentemente aleatórios, até que ele estuda os documentos e percebe que ali estão mensagens codificadas com datas e números de mortos de algumas das grandes tragédias ocorridas nas últimas décadas. Eu adoro filme com roteiro que consegue sempre ir apresentando algo novo e convida a gente a ir descobrindo os mistérios da trama a cada minuto que passa. E Presságio é exatamente desse jeito, com um ritmo bem empolgante, que não te deixa no tédio e te mostra coisas novas o tempo todo. Eu lembro que esse filme tem uma cena que quando eu vi pela primeira vez eu achei incrível, que é uma cena de uma queda de avião. Eu achei super realista, claro que hoje olhando de novo não é tão foda assim, tem uns errinhos de continuidade e tal, mas pelo menos na época, né, os efeitos eram bem incríveis mesmo. Lembrando que o filme é de 2009. Claro, hoje em dia pode ser algo comum que a gente consegue fazer com qualquer coisa aí de efeitos especiais, computação gráfica e tal. O Céu da Meia-Noite, cujo nome original é Midnight Sky, é um filme norte-americano de ficção científica dirigido pelo George Clooney, baseado num livro de Lily Brooks Dalton. O filme é estrelado pelo próprio Clooney e conta com outros nomes de peso no elenco também. Na história a gente segue Augustine, um cientista com uma doença terminal que decide ficar na Terra enquanto a humanidade já abandonou o planeta por causa de conflitos que expuseram muita radiação no mundo. Aqui, Augustine fica semanas acompanhando o desenvolvimento de explorações em exoplanetas na esperança de que alguma equipe de astronautas encontre um novo lar para os seres humanos. É aí que, no meio da sua pesquisa, Augustine se depara com duas surpresas. Primeiro, uma criança que foi deixada para trás numa base do Ártico, e segundo, a descoberta de uma equipe de astronautas que retorna trazendo boas notícias de uma lua de Júpiter. O que o comandante não sabe é que a nave não consegue comunicação com a Terra porque o planeta está praticamente deserto. Com um ritmo lento em algumas cenas e que pode não agradar muitos espectadores, O Céu da Meia-Noite vale o play para os fãs mais de ficção científica, assim, que gostam de temáticas apocalípticas e principalmente pós-apocalípticas. Mas na minha opinião sincerona, talvez esse filme mereça ficar mais pro fundo da lista de hoje, porque eu acho que eu tô citando outros filmes melhores aqui. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Netflix, então aproveita enquanto não sai do catálogo. Eventos catastróficos ameaçam destruir o planeta, confirmando uma antiga profecia maia. Enquanto os governos mundiais tentam salvar a humanidade e o mundo é destruído cada vez mais, um homem entra em ação e faz de tudo para salvar sua família. Vejam se esse resumo não é o suprassumo do roteiro hollywoodiano em filmes de desastres. Eu tô falando daquele que é um dos filmes mais apocalípticos de todos os tempos, 2012. Filme que na verdade foi lançado em 2009. E assim, se tu que tá aí assistindo esse vídeo é ali da época da década de 90, tu sabe que ali entre os anos 2000 e 2010 não se falava de outra coisa a não ser o tal do fim do mundo que ia chegar em 2012 por causa da profecia maia. Só porque tinha um disquinho lá que era um calendário e que acabava justamente em 2012. Hoje a gente sabe que eles prometeram tudo e não entregaram nada, porque a gente ainda tá aqui tendo que pagar boleto. Dá vontade de meter um processo nesses maia que, além de não entregar o fim do mundo, deixaram uma geração inteira com ansiedade crônica. Mas enfim, na trama de 2012, acompanhamos o clássico pai divorciado que tá tentando reconquistar o afeto dos filhos. O geólogo Adrian encontra seu amigo Dr. Satnam na Índia. Satnam descobriu que os neutrinos de uma enorme tempestade solar estão agindo como a radiação de micro-ondas, fazendo com que a temperatura do núcleo da Terra aumente rapidamente. Adrian então informa o chefe de gabinete da Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos que isso vai desencadear uma cadeia catastrófica de desastres naturais. Então os governos mundiais se unem e formam um plano lá de sobrevivência da humanidade. Cerca de 400 mil pessoas são escolhidas para embarcar em uma série de navios chamado Arcas, né, em referência à Arca de Noé, estão sendo construídos lá no Himalaia. A maioria dos bilhetes desses navios são reservados para importantes funcionários do governo e para pessoas selecionadas, enquanto o financiamento adicional para o projeto é gerado com a venda de ingressos para o setor privado,
ao preço de mais ou menos 1 bilhão por pessoa. Até porque o mundo tá acabando, mas o capitalismo é muito mais poderoso que o apocalipse. Com muitos desastres e efeitos especiais bem competentes para a época, 2012 é um filme de catástrofe ao estilo clássico, com terremotos, mega tsunamis e o caralho a quatro. Se tu ainda não viu e curte a temática de desastres e tal, meu Deus, isso aqui é filme obrigatório. É um filme bem sessão da tarde, entretenimento puro e muita destruição. E agora esse eu acho que é o filme mais diferentão da lista de hoje. Seeking a Friend for the End of the World, no Brasil, Procurando um Amigo para o Fim do Mundo. Filme de drama cômico lançado em 2012 com Steve Carell, o nosso eterno Michael Scott do The Office, e a Keira Knightley, que também conta com um baita de um currículo. Na trama, um meteoro nomeado Matilda vai colidir com a Terra dentro de 3 semanas. Dodge, um tranquilo vendedor de seguros, é abandonado pela esposa, mas tenta manter sua rotina de vida, indo normalmente para o trabalho apesar de todo o caos e destruição à sua volta. Então ele se encontra com a sua vizinha Penny, que está triste por ter perdido seu último voo para a sua cidade natal para ver seus parentes. Ela entrega para ele uma velha correspondência que o carteiro havia entregado em sua casa por engano. Dodge então encontra na correspondência uma carta de Olivia, uma menina que Dodge gostava na época da escola, dizendo que ela havia se divorciado havia 3 meses e que estava com saudades dele. Quando arruaceiros invadem o seu bairro queimando e destruindo tudo, Dodge e Penny saem da cidade juntos para encontrar Olivia, enquanto o fim do mundo se aproxima. Bom, eu acho que esse filme pode sim fugir um pouco da vibe que vocês devem estar esperando, mas como eu sempre digo, eu busco trazer propostas diferentes para vocês também, então essa é a minha justificativa. Por enquanto, o filme está disponível na Amazon Prime, na Google Play Filmes e TV, na Apple TV e para alugar no YouTube. Melancolia é um filme sueco-franco-dinamarquês lançado em 2011, dos gêneros drama, suspense e ficção científica. E eu arrisco dizer que é um dos filmes mais diferentões aqui da lista de hoje. Na trama, a gente segue 2 irmãs. Uma é noiva, a Justine, e a outra já é mãe, que é a Claire, com seu marido John. Conforme o filme vai se desenvolvendo, a gente acompanha suas relações familiares e interpessoais, assim como também temos acesso à sua dimensão mental. A Justine é uma bela e bem-sucedida publicitária que está se casando com Michael, um homem pacato, bem intencionado e completamente apaixonado por sua noiva. A festa de casamento, patrocinada pela irmã de Justine, que é a Claire, e o seu abastado marido, é o palco deste primeiro ato do filme, no qual a gente vai vendo a aproximação gradual dos desastres que vão se seguir. Já na segunda parte do longa, o foco está na Claire, e a gente descobre que tem um planeta chamado Melancolia em rota de aproximação da Terra. John acredita que o planeta não atingirá o nosso mundo, sendo apenas um espetáculo visual. Assustada com o possível desastre que se aproxima, Claire tem de lidar com o filho e com a irmã, cujo estado depressivo chegou no auge, estando incapaz até mesmo de se banhar sozinha. Galera, eu vou parar por aqui, mas é preciso explicar uma coisinha. Esse filme claramente é uma alusão e uma metáfora à depressão e a outros problemas emocionais. E esse é o principal motivo pelo qual eu disse que o filme é diferentão, porque toda a questão apocalíptica do fim se aproximando tem um toque muito mais psicológico e lúdico do que um apelo realista do mundo real. Então se atentem a isso antes de assistirem, para ver se o filme realmente é do gosto de vocês. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível para assistir na assinatura Premium da Amazon Prime Video. Extinction, no Brasil Extinção, é um filme de 2018 dos gêneros de suspense e ficção científica, que entra na lista de hoje como um dos filmes menos conhecidos com essa temática apocalíptica e que tá na Netflix. Na história a gente conhece um cara chamado Peter que tem sonhado recorrentemente com a perda da sua família. Nesses pesadelos ele vivencia uma violenta invasão alienígena e tudo isso deixa ele confuso sobre o significado e a razão de continuar tendo essas visões. Quando os pesadelos passam a ser ainda mais frequentes, o Peter percebe ser um sinal premonitório de algo que realmente vai acontecer. E quando os ETs realmente vierem, cabe ao Peter proteger sua esposa e as suas filhas. Apesar dessa premissa simples, essa trama que inicialmente parece um clichê de ficção científica, acaba indo muito além do que a simples invasão extraterrestre e cresce de forma bem exponencial, culminando em um clímax interessante e bem desenvolvido pelo roteiro. Outro detalhe é que o Michael Peña, que é famoso pela sua vibe mais cômica em filmes de humor, consegue ser bem mais versátil nesse filme, numa atuação fora da sua zona de conforto e provando ser capaz de conduzir um bom filme como personagem protagonista. Vou parar por aqui para não dar spoilers. Extinção não é excelente, mas é uma obra muito boa de ficção científica que com certeza vale o entretenimento e pode te fazer refletir sobre as escolhas dos personagens. Extinction, traduzido no Brasil como Apocalipse, é um filme de terror com pegada pós-apocalíptica lançado em 2015. Na trama, um vírus se espalhou rapidamente na Terra, obrigando a população a procurar abrigos em zonas de quarentena. Em uma dessas jornadas até uma dessas zonas, um ônibus militar é atacado pelas vítimas desse vírus, que inicialmente aparecem como zumbis comuns que a gente está acostumado a ver em filmes e séries e tal. É aí que Patrick e Jack conseguem evitar que a pequena Lou, filha de Emma, seja devorada. Quase uma década depois, a história agora se passa em um inverno implacável e Patrick e Jack são vizinhos, mas eles não se falam por causa de mágoas de um acontecimento envolvendo Emma no passado.
Lu, que antes era uma bebê e agora já é uma criança mais grandinha, ficou com o Jack, que se tornou seu amigo e mentor. Mas tudo muda drasticamente quando, durante uma busca por provimentos, Patrick é atacado por zumbis, que dessa vez estão mais perigosos, mais bestiais, bem mais fortes, sem conseguirem enxergar e com uma capacidade auditiva extrema, algo que lembra em alguns pontos as características dos bichos lá do filme Um Lugar Silencioso, caso vocês já tenham visto. Enfim, o novo contexto agora faz com que os vizinhos sejam obrigados a juntar forças para sobreviver. Aí tu me pergunta, mas é filme de zumbi, mais um, vale a pena mesmo? Eu te respondo, vale. Um dos principais pontos positivos desse filme é o roteiro, que foca bem no desenvolvimento dos personagens, ao invés de ficar botando zumbi toda hora na tela. Além disso, o roteiro é polido, ele é bem prático, ele não fica explicando coisas desnecessárias. A gente não fica sabendo a origem ou as explicações sobre como os zumbis surgiram, e de fato isso não acrescentaria muito à proposta do filme. Enfim, o que eu posso dizer sem dar spoilers? Olha, eu diria que é um bom filme, é uma história que, apesar de ter essa temática de zumbis, que é uma temática batida, ainda assim consegue ser muito bem utilizada aqui nessa história. E no dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Apple TV, então tu ainda tem uma chance de ir lá assistir. Então aproveita, assiste lá e depois nos conta aí nos comentários o que você achou. Chegou a hora de falar de um filme que eu acho que foi meio polêmico, porque ou as pessoas adoraram ou as pessoas detestaram fortemente. E eu já quero pedir aqui pra vocês assistirem, porque aparentemente não tem meio termo. Tu vai assistir, ou tu vai odiar, ou tu vai gostar muito. Eu tô falando de O Mundo Depois de Nós, lançado em 2023. Baseado na obra Leave the World Behind, a história do filme acompanha as férias do casal Amanda e Clay. Eles resolvem descansar numa luxuosa casa em Long Island para esquecer a correria do mundo. Porém, o tempo de descanso não sai como planejado, já que dois estranhos batem à porta de madrugada, afirmando serem os proprietários do lugar e pedindo para entrar. É no meio de muita desconfiança que todos vão ter que lidar com um apagão que tomou conta da costa leste, e assim como os dispositivos eletrônicos que estão sendo hackeados, num ataque cibernético que levará o mundo à beira do colapso. Esse é mais um filme do tipo que alerta sobre a possibilidade de fim do mundo que está chegando, só que abordando o macro, a partir de um ponto de vista micro e intimista, com um elenco de qualidade, porém pequeno, com apenas 6 personagens centrais e uma breve participação especial do Kevin Bacon. A premissa do filme é bastante simples, mas é uma excelente maneira de se começar uma história, ou seja, com o mínimo de informação possível, para que a gente possa ir descobrindo as coisas juntos. Na medida em que as coisas vão ficando mais bizarras, tudo pode piorar, mas como eu disse, é melhor dar o mínimo de informações possível para vocês. Assistam lá para tirar suas próprias conclusões para saber se vocês vão amar ou odiar esse filme. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Netflix. O mundo está sob ataque de criaturas mortais que caçam guiadas pelo som. Para escapar, uma jovem e sua família deixam a cidade, mas acabam descobrindo um culto sinistro. E não, eu não tô falando de Um Lugar Silencioso. The Silence, de 2019, é uma obra de terror e ficção científica que, na minha opinião, acaba funcionando como se fosse uma história mais abrangente ao estilo Um Lugar Silencioso. Já vou avisando que o filme não é lá a melhor coisa do mundo, mas pra ruim também não serve. E na minha opinião, vale o play. Não só por conta do elenco, que mandou bem, mas porque a ideia do filme em si é bem criativa. A trama nos mostra a chegada de uma espécie de apocalipse natural, causado por criaturas chamadas de Vespa, entre aspas, que obviamente não são as Vespas normais, né? Isso aqui é mais um apelido pra criatura mesmo. E esses bichos aí saíram de uma caverna onde estavam aprisionados por supostamente milhões de anos. Bom, na verdade o filme funciona quase como se fosse uma explicação de como tudo começou lá em Um Lugar Silencioso. Não que os dois filmes sejam conectados, na verdade não são, mas é que aqui, na primeira cena, a gente já tá sabendo o que tá matando todo mundo. E, infelizmente eu achei o ritmo meio atropelado, tudo meio acelerado e tal. Às vezes a gente precisa de um pouco de calmaria, né, antes da tempestade, sabe como é que é? Pra que toda aquela tensão realmente tenha um impacto, coisa que não houve tanto aqui. Ainda assim, as atuações compensam e o filme é bom. Meus queridos sobreviventes do fim do mundo, olha quem tá aqui. Thorfinn, para pedir para vocês o like, para pedir para vocês a inscrição. Ele não parece estar gostando muito, mas não é por causa do vídeo não, porque ele foi castrado faz umas 2 semanas e tá meio revoltado. Tive um problema técnico com o Thorfinn, mas enfim, ele pediu o like, ele pediu a inscrição de vocês. Fazer essa curadoria de filmes dá uma trabalheira, então enfim, eu sei que a gente faz isso porque a gente gosta, mas se vocês puderem ajudar a gente, quanto mais melhor, beleza? E assim, a gente tá tentando chegar nos 200 mil inscritos aí, então toda ajuda é muito válida. Inclusive comenta aí nos comentários o que a gente tá achando e dá dicas aí de listas pra gente fazer, né, indicando filmes pra vocês. Segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas que a gente tem conteúdo pocket, conteúdo rapidinho pra quem é apressado. Dito isso, o Pablo, o editor, eu, toda a equipe do Capivara Zumbi agradece demais o apoio de vocês e bora pro resto da lista.
Impacto Profundo é um filme de catástrofe e ficção científica lançado em 1998. Na trama de Impacto Profundo, um cometa com 11 mil metros de diâmetro vai colidir com a Terra, e se isto vier a acontecer, os danos causados serão incalculáveis, e a vida animal e vegetal em pouco tempo vai deixar de existir. No entanto, uma equipe formada por americanos e russos planeja colocar detonadores nucleares para fragmentar o cometa e salvar a Terra. Por que é isso, né? Em filme de Hollywood o mundo gira em torno dos Estados Unidos e de vez em quando um pouquinho da Rússia também. É impressionante. Bom, pra quem já assistiu o filme eu não preciso falar muito dele aqui, e pra quem não assistiu, aproveita que eu tô com um coração bonzinho hoje e não vou te dar spoiler. Vai lá e assiste antes que eu mude de ideia e pega a minha metralhadora de spoilers aqui que tá guardado no cantinho. Shelter no Brasil, O Abrigo é um filme de suspense e drama com a temática apocalíptica, lançado em 2011 e dirigido por Jeff Nichols. No elenco principal a gente tem o Michael Shannon e a Jessica Chastain, que eu não sei se pronuncia assim. Na trama, Curtis mora numa pequena cidade de Ohio, nos Estados Unidos, com a esposa Samantha e sua filha de 6 anos que possui uma deficiência auditiva. Os dois se esforçam como podem e trabalham pesado para juntar grana e suprir as necessidades especiais da filha. Mas mesmo passando por dificuldades, eles podem dizer que são sim uma família feliz. O casal tem um relacionamento amoroso e conseguem juntos superar os desafios trazidos pela surdez da filha, com a falta de dinheiro e com os constantes tufões que assolam a região. O problema é que tudo começa a piorar quando Curtis passa a ter pesadelos com uma tempestade apocalíptica e começa a ficar obsessivo com isso. Então ele constrói um abrigo no quintal e desperta a preocupação da esposa e a desconfiança dos amigos e colegas de trabalho. Vamos lá, pra mim O Abrigo é um filme muito bem dirigido e com um roteiro bem interessante, que trabalha de forma satisfatória a apreensão do espectador em saber se o filme se trata de uma provável catástrofe mesmo que vai acontecer, ou se talvez o nosso protagonista pode aí estar sofrendo de algum transtorno mental, sabe? Aqueles filmes que te fazem ficar duvidando das coisas. É isso, essa ideia foi muito bem executada aqui. O Curtis passa a investir o seu tempo, dinheiro e energia na ampliação e melhoria do abrigo subterrâneo. Ele envolve a família, os amigos e a si mesmo de uma maneira assustadora e muito obsessiva. Então, esse tipo de situação representada no filme chega a ser mais interessante do ponto de vista da mente humana do que dos cataclismas apocalípticos propriamente ditos. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível para alugar e comprar aqui no YouTube, na Amazon Prime Video, na Apple TV e na Google Play Filmes e TV. Assiste lá, depois nos conta aí nos comentários o que tu achou. Invasão Zumbi ou Train to Busan é um filme sul-coreano de apocalipse zumbi que mistura os gêneros de ação e suspense, foi lançado em 2016 e, na minha opinião, é um dos melhores filmes com temática apocalíptica envolvendo zumbis já feitos. Em Invasão Zumbi acompanhamos a jornada de um executivo obcecado por trabalho e sua pequena filha a bordo de um trem que viaja de Seul para Busan em meio ao surgimento de uma doença que transforma as pessoas em zumbis. A cidade de destino da locomotiva conseguiu com sucesso se defender da epidemia, mas até chegar lá eles vão ter que lutar pela sua sobrevivência. Uma premissa bem simples, mas pensa num filme massa de assistir. Nesse filme o espectador não tem um momento de descanso, com uma direção excelente em sinergia com um roteiro simples, porém muito bem executado, em que há muita tensão no ar, deixando claro que algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento. Talvez quem não esteja acostumado com filmes coreanos possa achar um pouco estranhas as atuações, mas eu em particular já estou bem acostumado com os filmes desse país e achei muito bom. É claro que o filme não é perfeito, mas para mim é um dos melhores filmes do gênero e com certeza briga forte pelo título de melhor filme da lista de hoje. Assistam lá caso ainda não tenham assistido e assistam de novo se puderem, porque o filme é top mesmo. O Sol corre risco de desaparecer e se isso acontecer, vai ser o fim de toda a humanidade. Essa é a premissa de Sunshine Alerta Solar, filme de 2007. Mais um filme com um baita de um elenco, tem inclusive aí o Cillian Murphy, né, o nosso conhecido Peaky Blinder. O nome do cara é Peaky Blinder, tá ligado? E também agora, mais recente, aí fez o Oppenheimer, né, que inclusive bora. E o interessante é que na lista de hoje a gente teve um filme que o perigo era a Lua, e agora a gente vai colocar um que é o Sol, até pra deixar as coisas assim bem justas. Enfim, para evitar que o Sol desapareça, a última esperança é uma nave espacial e a sua tripulação de 8 pessoas que vai transportar uma bomba atômica gigantesca que, teoricamente, alimentará uma nova vida dentro do Sol. Detalhe que é mais um filme de bomba atômica com Cillian Murphy, né? Então, será que é coincidência? Será que não é? Fiquem aí com as teorias conspiracionistas que eu gosto. Mas enfim, o problema é que durante a viagem e sem contato com a Terra, a tripulação descobre o sinal de SOS de uma nave enviada 7 anos antes com o mesmo objetivo e cuja causa do fracasso é até então desconhecida. A galera fica então dividida entre alterar a trajetória da missão, de forma a obter a bomba existente na nave antiga, o que traria à missão mais uma chance de sucesso, ou eles podem também só seguir o plano original. A decisão cai sobre Kappa, o físico da tripulação, que decide ir para outra nave. Porém, a mudança da trajetória causa avarias na nave, iniciando uma série de problemas enfrentados na reta final da missão. Eu vou evitar spoilers demais desse filme, mas eu recomendo que vocês assistam, então tu pode alugar ele no YouTube ou assistir na Star Plus.
Vamos lá então, que o próximo filme tem uma premissa bem diferente. Já pensou em fazer uma maratona de bebedeira com seus amigos, indo de bar em bar só enchendo a cara? Não? Pois se um dia pensar nisso, me convide. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ficar aqui esperando o convite. Até lá, assistam o filme Heróis de Ressaca, que é um filme britânico lançado em 2013, dos gêneros comédia, suspense, ficção científica e temática apocalíptica. Depois de 2 décadas, 5 amigos se reúnem novamente para tentar esse desafio. Eles vão de pub em pub bebendo, e o nome desse jogo é Pub Crawl. Ao total são 12 bares, até chegar ao sonhado The World's End, ou seja, o fim do mundo, que seria uma piadinha, é óbvio. E esse negócio aí de passar por 12 locais diferentes me lembrou um pouco Cavaleiro do Zodíaco, mas beleza. De qualquer modo, agora os amigos estão mais velhos, já não são os jovens que costumavam ser, o fígado já não é o mesmo, né, tá mais cansado, eles não têm mais a mesma energia, disposição e saúde que tinham quando eram novos. Enfim, isso não é tudo, né? Um monte de coisa começa a acontecer e fazem com que esse desafio de bebedeira se torne cada vez mais difícil de ser concluído. O grupo acaba se deparando com uma cidade invadida por seres extraterrestres que têm um plano para os habitantes da Terra. Mas não pensem que isso é o suficiente para fazer o grupo abandonar o seu desafio de bebedeira. Afinal, o objetivo deles era chegar ao fim do mundo mesmo. Galera, esse é aquele tipo de filme que prova que é possível misturar vários gêneros numa mesma obra e ainda assim entregar um baita de um filme. Misturando suspense, comédia, ação, ficção científica e até umas pitadinhas de horror, Heróis de Ressaca muda completamente o tempo todo e surpreende o espectador com viradas inesperadas na trama, tudo regado com humor nonsense britânico clássico. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Amazon Prime Video, na Apple TV, na Google Play Filmes e TV, então assiste lá e depois nos conta aí a sua opinião. O Livro de Eli, ou Eli, se tu quiser dar uma pronunciada americanizada, é um filme de ação e ficção científica lançado em 2010, estrelando Denzel Washington, que é um dos meus atores favoritos, além de outros nomes fodas no elenco, como o Gary Oldman, por exemplo. O enredo se passa num futuro pós-apocalíptico, onde a Terra foi quase totalmente destruída devido a uma guerra nuclear. O protagonista, interpretado pelo Denzel Washington, é um homem que vive em uma jornada já há 30 anos rumo ao oeste, até que ele chega num vilarejo. Lá ele conhece Carnegie, o prefeito da cidade, que está procurando por um livro que, segundo dizem, trará ao portador o poder necessário para governar todas as cidades. E logo, esse livro está nas mãos do Denzel Washington, né? É claro, e que é o motivo que faz ele viajar para o oeste. Bom, a partir daí a trama se desenrola com as suas surpresas e tudo mais, então é melhor eu parar por aqui para evitar spoilers. Mas galera, vamos lá, né? Filme do Denzel Washington tem que assistir, o cara manda bem demais. Outro filmaço que está disponível na Netflix, e não é um spoiler muito grande, nem nada do filme, a questão da devastação do planeta ter sido causada por guerras nucleares, então é por isso que eu também não dei um alerta de spoiler. Ao Cair da Noite, em inglês It Comes at Night, é um filme lançado em 2017 dos gêneros de suspense psicológico e terror. A história é um thriller psicológico que se desenvolve criando um clima de suspense norteado pela desconfiança e paranoia dos personagens. Em resumo, a gente acompanha a história de Paul, que lida com uma ameaça não identificada que aterroriza o mundo, e que faz as pessoas ficarem com essa cara aí se babando toda com essa coisa preta, o que faz com que o Paul se refugie em uma casa isolada, ao lado da sua esposa Sarah e do filho Travis. Em determinado momento, a família acolhe um jovem casal e seu filho pequeno, mas isso faz crescer um sentimento de pânico e desconfiança, ao mesmo tempo em que os horrores do mundo exterior crescem cada vez mais e ficam próximos deles. O objetivo do roteiro não é apresentar diversos plot twists nem nada do tipo. A proposta é usar esse enredo apocalíptico para construir uma tensão psicológica que funciona muito satisfatoriamente na execução desse longa. Ao Cair da Noite não é um filme muito ousado, mas proporciona uma boa experiência de suspense psicológico com temática apocalíptica, instigando para que o público imagine os caminhos da história e elabore suas próprias respostas no final. Caranguejo Negro é um filme sueco de ação e suspense lançado em 2022. A trama se passa em um mundo pós-apocalíptico dividido após guerras e mudanças climáticas. Em um inverno sem fim, 6 soldados são mandados para uma rigorosa missão através de um mar totalmente congelado, com o objetivo de transportar um pacote que poderia pôr fim na guerra que se alastra pelo mundo. Ao entrar no território do inimigo e equipados com patins de gelo, sem saber o que estão carregando ou em quem eles podem confiar, a missão acaba trazendo questionamentos internos e os faz pensar se valeria mesmo a pena se sacrificar ou lutar pela própria sobrevivência. O roteiro narra muito bem não apenas as dificuldades e tristezas de quem está na linha de frente das guerras, como também destaca e muito o fato de as guerras tirarem a humanidade das pessoas, transformando sobreviventes em monstros que são obrigados a abandonarem os seus sentimentos. Esse é um filme menos conhecido em comparação a outros títulos famosos com essa temática apocalíptica, então eu resolvi incluir aqui na lista, e no dia em que eu gravo este vídeo ainda segue disponível na Netflix. Então vamos colocar aqui o primeiro ponto para guerras no bingo do apocalipse. E assim, na verdade foram guerras e mudanças climáticas no filme, né?
mas na minha interpretação fica subentendido que o fator mais decisivo nisso tudo foram as guerras mesmo. Então, para resumir, vamos dar um pontinho para a guerra aqui. Para encerrar a lista de hoje, vamos com Cloverfield 10, filme estadunidense de 2016 dos gêneros de suspense e ficção científica. A narrativa acompanha uma jovem que sofre um grave acidente de carro e acorda no porão de um desconhecido. O homem estranho diz ter salvado sua vida de um ataque químico que deixou o mundo inabitável, motivo pelo qual eles devem permanecer protegidos e isolados ali naquele local. Desconfiada daquela história, ela tenta descobrir um modo de se libertar, sob o risco de descobrir uma verdade muito mais perigosa do que seguir trancafiada ali. Não vou me aprofundar demais porque eu realmente quero que vocês absorvam essa história ao máximo sem spoilers, beleza? O que eu posso dizer é que esse filme usa o fim do mundo muito mais como um recurso de roteiro para trabalhar outro tema, do que para abordar o fim do mundo em si, saca? Por isso, como Melancolia, o filme que eu citei anteriormente, Rua Cloverfield 10 também é um filme diferente sobre essa temática. Aqui o Apocalipse é um argumento para trabalhar o tema da paranoia e outras coisitas mais. Apenas assistam porque realmente é um dos melhores filmes aqui da lista de hoje. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Apple TV, na Amazon Prime Video e na Google Play Filmes e TV. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes apocalípticos, mas também tem filmes de terror e também tem séries pra vocês. Não esqueçam de seguir o Capivara Zumbi nas redes vizinhas, de curtir este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Eu sou Felipe Alencar e eu vejo vocês nos próximos vídeos, se o mundo não acabar até lá. Valeu!